Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos dar início ao estudo da geometria espacial, né? A gente vai começar vendo a geometria no espaço. E aqui nós vamos ter um complicador que vai ser o quê? Nós vamos ter que visualizar figuras tridimensionais no plano, planificadas, né? Para auxiliar um pouco isso, nós temos a geometria de posição, a geometria euclidiana, que define alguns fundamentos da geometria tridimensional para a gente seguir. Tudo bem? Então, ó, só um detalhe. Primeiro, você sabe o que significa nós falarmos em espaço tridimensional? O que significa essa palavra tridimensional? Então nós temos o seguinte, né? Se a gente for parar para pensar, então a gente começaria com a unidade primitiva da geometria, que seria o ponto, tudo bem? O ponto é uma unidade que não tem dimensão, tudo bem? Então se a gente pegar aqui, ó, o ponto, que geralmente vai ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ó, aqui, ó. Então aqui eu tenho ponto A, tudo bem? Eu não consigo medir um ponto. O ponto ele é uma unidade adimensional, ele não tem dimensão, tá? Daí do ponto nós passamos para uma unidade com uma dimensão só, que seria no caso a reta. Então aqui, ó. E aqui, moçada, um conceito importante, ó. A reta, ela também é ilimitada. Eu não consigo medir a reta, tá? É errado você falar assim, essa reta mede tanto. A gente não mede a reta. Que é colocar uma letra, geralmente coloca uma letra minúscula do nosso alfabeto aqui para representar uma reta. A reta você não mede. O que você mede é um pedaço da reta, um segmento. Então, por exemplo, ó, essa minha régua aqui, ó, esse meu escalímetro aqui, vamos supor que ele está representando um segmento de reta, existe no espaço uma reta que está passando por esse meu escalímetro. A gente vai chamar essa de reta suporte desse segmento. O que eu meço é isso aqui, ó, esse comprimento. A reta não, tudo bem? Tá? Então daí o que nós temos? Aqui nós já teríamos uma dimensão. O nosso quadro, aqui onde eu estou escrevendo essas coisinhas aqui, ó, já seria um ente da geometria que tem duas dimensões. No caso aqui eu tenho uma largura e tenho um comprimento. O que seria o espaço tridimensional? O espaço tridimensional, você já deve estar ouvido falar, é o espaço que a gente tem a gente é capaz de medir o comprimento, a largura e a altura. Mas o que significa mesmo o espaço tridimensional? Olha só que bacana. Falar que nós temos três dimensões é dizer o seguinte, ó. Eu tenho aqui essas minhas canetas aqui. Consegue ver bem a caneta? Joinha? Tranquilo? Então nós temos essas canetas aqui, ó. E aqui, né, colocando um pouco o carro na frente dos bois aqui, ó, eu tenho aqui um ângulo reto, tudo bem? Um ângulo de 90 graus. Então essas aqui são duas retas que nós vamos chamar de retas perpendiculares. O ângulo entre elas é 90 graus. O que é o espaço tridimensional? O espaço tridimensional é a capacidade que nós temos de posicionar uma terceira reta, e essa terceira reta, ela forma 90 graus com as outras duas. Então essa que é a ideia das três dimensões. Então três dimensões é a capacidade que nós temos de colocar três retas entre si, formando 90 graus. Tudo bem? Então você pode pensar na seguinte situação. O que seria o espaço com quatro dimensões? O espaço com quatro dimensões, 4D, seria se nós conseguíssemos colocar uma quarta reta, e essa quarta reta ela vai ter que formar com essas três aqui um ângulo de quantos graus? 90. É impossível fazer isso, pelo menos por enquanto, pelo menos para a nossa civilização. Não sabemos se existem civilizações avançadas que já consigam fazer isso, mas nós não conseguimos, ó, colocar uma terceira reta de tal maneira que ela forme 90 graus com as outras três. Ah, professor, coloca aqui embaixo, ó. Não, aí não é a mesma reta, é essa aqui, ó, é a rosinha aqui, ó. Continua para baixo, tudo bem? Nós não conseguimos colocar uma quarta reta formando 90 graus com as outras. Se um dia conseguirmos fazer isso, nós sairemos de uma construção tridimensional para uma construção com quatro dimensões. E se a gente colocar uma quinta, uma sexta, uma sétima, daí a gente vai graduando, né? 4, 5, 6, 10 dimensões. Geometricamente,
Desenhar, nós não conseguimos. A gente consegue fazer isso de maneira analítica. Daí é por isso que vocês estudam lá geometria analítica e sistemas lineares. Sistemas lineares lá com 4 incógnitas, por exemplo, seria uma reta construída em 4 dimensões. Mas isso só de maneira algébrica, de maneira geométrica, não. E daí, para auxiliar essa ideia do estudo da geometria espacial, nós temos alguns postulados, isso aí, né? Os primeiros matemáticos que fez isso foi o Euclides, por isso que a gente estuda a geometria euclidiana. Então ele que postulou, ele foi uma das primeiras pessoas que se preocupou em dar regra para isso, tudo bem? Então nós temos ali ó, que definir algumas coisas. Então, primeiro, vai aparecer muito a palavra postulado ou axioma. O que é um postulado ou axioma? Na matemática, geralmente quando você fala alguma coisa, essa coisa tem que ser demonstrada, tem que ser provada. Exemplo, a relação geométrica mais famosa que nós temos, o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, falar que num triângulo retângulo, a medida do quadrado da hipotenusa é igual à medida da soma dos quadrados dos catetos, isso teve que ser demonstrado, né? Agora, algumas coisas não precisam ser demonstradas. Por exemplo, se eu falar para você, no espaço, quando eu falo em espaço, pense no espaço todo, nosso espaço tridimensional. No espaço eu tenho infinitos pontos. Eu não preciso mostrar para você que isso é verdade, a gente toma isso como sendo verdadeiro. Isso é um postulado. Então, quando a gente toma algo como sendo verdade sem precisar da sua demonstração, nós estamos falando de um postulado ou axioma. Então, a geometria de Euclides, né, euclidiana, ela é formada por vários postulados, né? Então, ó, alguns dos mais famosos, né? Então nós temos lá no espaço, o espaço é formado por infinitos pontos, infinitas retas e infinitos planos, tudo bem? Outra coisa, uma reta é formada por infinitos pontos. Um plano é formado por infinitos pontos e um plano é formado por infinitas retas. Daí nós temos, na reta eu tenho infinitos pontos, assim como fora da reta eu também tenho infinitos pontos. O ponto é uma figura coplanar. O ponto é uma figura plana, ou seja, sempre que você pensar num ponto, esse ponto vai estar contido num plano. Tudo bem? Do mesmo jeito, ó, a reta. Sempre que você falar uma reta, a reta vai estar contida no plano. Tudo bem? Você não tem como desenhar uma reta fora do plano. Ô, professor, daí aqui que começa a ficar legal, moçada. Quer ver? Se eu falasse para você assim, ó, tipo, me mostre uma reta. Você fala que, professor, tá aqui, ó, tua reta R. Beleza. Você, me mostra uma reta. Professor, essa aqui, ó. Uma outra reta. Você, me mostra uma reta. Você pegaria meu escalímetro? Aqui, professor, uma reta. Tudo bem? É bem provável que muito pouca gente fale isso aqui. Me mostra uma reta. Tá aqui, professor. Ou seja, não usando o plano como referência. Na hora que eu falo aqui, ó, toda reta está no plano. Essa reta está no plano? Você fala, opa, está no plano. Essa reta está no plano? Está no plano. E essa reta? Não, professor, essa reta não está no plano. Não, essa reta não está nesse plano, mas existe outro plano do espaço tridimensional que contém essa reta. Isso é extremamente importante. Por exemplo, ó, eu poderia pegar a apostilinha aqui, ó. A apostila, a capa dela é plana, ó. Então eu tenho o plano aqui, ó. A reta contida no plano da apostila. Não está no plano do quadro, mas está em um outro plano. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Essa é uma das dificuldades que nós temos na geometria espacial, tá? Daí o que nós temos? Um postulado importantíssimo, o postulado da determinação da reta. Como que nós fazemos para determinar uma reta na geometria? E isso aqui você utiliza muito na geometria analítica e você utiliza muito na função afim, lá na teoria de funções, para localizar uma reta. Então, desenhei uma reta no plano. Tô torto. Desenhei uma reta no plano. Tudo bem? Lembrando que a reta é infinita, né? Aqui, para lá e para cá. Então, o que nós temos? Se você tem uma reta, essa reta é definida por 2 pontos
distintos. Então aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Ponto A e ponto B. Dois pontos distintos definem uma única reta. Então é por isso que quando você vai encontrar uma reta lá na geometria analítica, você vai montar a equação da reta. Para montar a equação da reta, o que você precisa? De dois pontos. Dois pontos distintos. Dois pontos distintos sempre definem uma reta. Tudo bem? Outra coisa, a determinação do plano. Determinação do plano, ela é um pouquinho mais complicada, porque olha só, se você encontrou dois pontos distintos, você com certeza encontrou uma única reta que vai passar por esses dois pontos distintos. Sempre. Tá? Encontrou dois pontos distintos, só tem uma reta que passa por esses dois pontos distintos. Não existe outra. O plano é o seguinte, moçada. Fala, professor, então, ó, se eu pegar dois pontos distintos, eu tenho um plano só que passa por eles. Não é necessariamente verdade. Então aqui, ó, de novo, vou pegar na minha apostila para auxiliar nisso, ó. Imagine isso aqui como sendo uma reta. Tudo bem? Se você abrir a apostila, ó, por essa mesma reta, eu já tenho dois planos. Tá vendo? Então, ó, escolher uma reta não é garantia de você escolher um plano único. Como que você faz para determinar um plano? Pense nisso aqui, ó. A figura que define um plano é um triângulo. Sempre que você montar um triângulo, os três pontos do triângulo sempre vão estar no mesmo plano. Tudo bem? Não tem como você pegar um triângulo, três pontos, os três vértices de um triângulo e colocar esses três vértices e determinar planos distintos, tudo bem? Então, ó, na determinação do plano, então aqui, ó, bem a canetinha, aqui, e aqui, ó, aqui nós temos um plano e eu preciso de três pontos distintos. Cuidado com coisinhas do tipo assim, ele fala para você, ó, três pontos distintos determinam um plano. Mentira! São três pontos distintos que não pertençam a uma mesma reta. Se eu pegar um terceiro ponto que está numa mesma reta, eu não defino um único plano, eu defino infinitos. Tudo bem? Então, ó, para eu determinar um plano, eu tenho que ter três pontos distintos não colineares. Por isso que a melhor figura para você pensar do plano é uma reta. Tudo bem? Tá? Agora, ó, sabendo como a gente determina o plano e sabendo como a gente determina a reta, a gente tem casos especiais, né, para estudar. Então, olha só. Nós temos, entre as retas, nós temos alguns casos particulares. Então imagine que eu tenho a seguinte situação, ó. Aqui está a reta R, e essa reta R, ela coincide com a reta S. Tudo bem? Então nós chamamos isso aqui, ó, de retas paralelas coincidentes, tá? São retas, são pontos que representam a mesma reta do plano, tá? Outra coisa que nós podemos ter retas que não tem ponto de interseção em comum. Então aqui eu tenho a reta T e aqui eu tenho a reta U. O que a reta T e a reta U têm? Elas não têm ponto em comum. Então nós vamos dizer que a reta T, ela é paralela à reta U. Só que ela é paralela distinta. Então o que são retas paralelas distintas? São retas que não têm ponto em comum. E o terceiro caso que nós temos das retas, ó, são retas coincidentes. Então aqui a reta V e aqui a reta W. Eu falei coincidentes, mas são retas concorrentes, né? Então eu tenho aqui a reta V e a reta W. Elas são concorrentes. O que significa ser concorrentes? Significa que elas têm um ponto de interseção. Tudo bem?
Elas têm aqui um pontinho de interseção. Todos esses casos são retas coplanares, são todas retas que estão no mesmo plano. Então, se eu tenho retas paralelas, se eu tenho retas concorrentes e se eu tenho retas paralelas coincidentes, elas estão no mesmo plano. Um caso em particular que é extremamente importante para a gente é quando ocorre essa concorrência, quando elas têm um ponto de interseção em comum, só que o ângulo entre elas é 90 graus. Né? Que é, por exemplo, o nosso eixo cartesiano. Quando nós temos a concorrência segundo um ângulo de 90 graus, lembra o nome que a gente dá? A gente chama as retas de retas perpendiculares. Daí aqui nós temos a seguinte situação. Então aqui nós temos a reta e aqui nós temos uma outra reta. Elas são concorrentes. Elas têm um ponto de interseção, aqui ó, reta R e a reta S. Só que o ângulo entre elas é o ângulo de 90 graus. Então elas são as chamadas retas perpendiculares. Agora olha só, todos os casos que eu passei são casos de retas que estão no mesmo plano. Mas há a necessidade das retas estarem no mesmo plano, então você sabe, ó, se as retas são paralelas, tudo bem? Elas estão no mesmo plano, são coplanares. Se elas são concorrentes, estão no mesmo plano. Se elas são perpendiculares, estão no mesmo plano. Ou se elas são coincidentes, estão no mesmo plano. Só que existe um tipo de reta, ó, que elas não estão no mesmo plano. Então, por exemplo, aqui, ó, essas duas retas aqui, ó. Não existe um plano que contenha as duas retas simultaneamente. Quando isso acontecer, moçada, nós temos as chamadas retas reversas. Tá vendo aqui, ó? Essas retas, elas não estão no mesmo plano, tá? São as chamadas retas reversas. Só que daí vai ter um caso em particular. Então, eu vou desenhar uma retinha aqui no plano. Deixa eu apagar você. E daí você vai conseguir visualizar isso comigo, ó. Então, vamos pegar uma reta aqui assim, ó. Então, ó, eu tenho essa reta no plano do quadro, chamada de reta R, e aqui você pode ver bonitinho que eu tenho o meu escalímetro, não está no plano do quadro, tudo bem? O meu escalímetro não está no plano do quadro, tá? Agora, olha só que bonito. Se eu pegar esse meu escalímetro aqui, ó, estão em planos distintos, tá? Essa reta está num plano paralelo àquela. Se eu projetar, se eu levar essa reta até o plano do quadro, o que vai acontecer? Essa projeção vai formar com a reta que está no quadro um ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó? Essa reta está fora do plano do quadro, tudo bem? Mas a projeção dela me dá um ângulo de 90 graus, ó. É como se fosse a sombra que está fazendo no quadro lá, tá vendo? Ó? Daí o que nós temos? Quando eu tenho duas retas reversas, mas a projeção de uma sobre a outra me dá um ângulo de 90 graus, nós chamamos essas retas carinhosamente de retas ortogonais. Então você vai ver muito essa palavrinha no material de vocês, chamada de ortogonalidade. O que é isso? Quando eu falo ortogonal, eu estou querendo fazer um ângulo de 90 graus, mas as retas não estão no mesmo plano. Se estiverem no mesmo plano, é perpendicular. Se estiverem em planos distintos e a projeção for de 90 graus, elas são ortogonais. Daí aqui tem uma coisinha um pouquinho mais sutil, ó. Não está errado você falar que as retas perpendiculares são ortogonais. Tudo bem? Então, vai ser comum você ver no exercício lá, ele vai falar assim, por exemplo, o ortoedro, por exemplo, que é o paralelepípedo. Ortoedro, por quê? São planos que formam ângulos de 90 graus entre si. Então, eu tenho retas perpendiculares. E você vai ver em alguns casos ele falando que as retas perpendiculares são ortogonais. Não está errado. O que você não pode fazer em hipótese alguma é dizer que retas que são ortogonais, você falar que elas são perpendiculares. Falou em perpendicularidade, você tem sempre no mesmo plano. Você tem um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Tranquilo? Tá joia?
Então é isso, meus queridos. Um grande beijo a todos e estudem bem a parte de postulado de Euclides aí que vocês vão precisar para a sequência de geometria espacial. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.